E aí, meus consagrados da galáxia, segura essa, porque hoje o papo é reto e a polêmica é daquelas que faz o cabelo do Vegeta eriçar mais que o normal. E olha que já é um desafio. Bora falar de Piccon versus Cell e aquela coceira mental que muita gente tem. Ah, mas o Cell tava nerfado no inferno, por isso o Piccon deu um chega pra lá nele fácil. Sabe aquela teoria que rola solta, tipo fofoca em final de novela? Geralmente vinda de uns canais aí de bagulho saiyajin, sem citar nomes, claro, a gente é elegante. Aquela que diz que o Cell, coitadinho, virou um pudinzinho no além porque, sei lá, Android 18 não tava lá pra dar um up na autoestima dele. Ou porque vilão no além magicamente perde os músculos e a maldade? Pois é, essa mesma. Mas ó, senta que lá vem história. E com todo respeito a quem pensa diferente, mas hoje a gente vai pegar essa teoria, olhar bem nos olhos dela e dizer: amiga, hoje não. Este humilde servo da verdade vai desmascarar esse caô com a sutileza de um macaco-sapo na fuça. Vamos mostrar com provas mais irrefutáveis que a fome do Goku que o Piccon não só amassou o Cell, como amassou um Cell no auge da sua nojeira e poder, sem desconto de alma penada. Prepara o Ki, porque a gente vai mergulhar fundo nessa batalha lendária e trazer a verdade irrefutável. É pra sair daqui mais esperto que o Bulma inventando tranqueira. O torneio do outro mundo, onde o filler ganha respeito, tipo aquele seu amigo esquisito que no fundo é legal. Então, né? Cell foi pro Beleléu, Goku virou anjinho, de novo, e foi dar um rolê no outro mundo com o Sr. Kaio. Chegando lá, que eles encontram? Uma zona. Cell, o Frieza com seu complexo de imperador espacial, que não larga nem depois de morto, o Papis King Cold e até a afinada Força Dinho tocando terror no inferno. Parecia festa de república mal assombrada. E aí, como quem não quer nada, surge o Piccon, um guerreiro verdão do quadrante oeste, tipo o segurança da balada do além, chegando pra botar ordem na casa. Já de cara, a gente vê que o maluco não tá pra brincadeira. Daí, pra não perder o costume de um bom shonen, o Sr. Kaio do Oeste, malandro que só ele, solta a ideia. Bora fazer um torneinho maroto pra ver qual quadrante tem o defunto mais parrudo. E o grande Sr. Kaio, que aparentemente adora um evento, topa na hora. Ah, mas isso é filler, não conta. Calma, pequeno gafanhoto apressado. Sim, a saga do Torneio do Outro Mundo é conteúdo original do anime, não saiu das páginas sagradas do mestre Toriyama. Contudo, e aqui o contudo tem o peso de um Ozaru, essa saga foi produzida pela Toei Animation, sabe? O estúdio oficial que faz a mágica acontecer na telinha? Pois é. A importância dessa parada é tanta que o próprio Piccon, nosso herói esverdeado estiloso, deu as caras em filmes oficiais de Dragon Ball Z, tipo Fusion Reborn, aquele do Janemba, manja? E até piscou rapidinho em montagens do Dragon Ball Z Kai, que é aquela versão mais direta ao ponto e queridinha dos puristas. Se a própria Toei, a mamãe do anime, recicla e reaproveita esses elementos, é porque eles consideram essa história parte do universo estabelecido do anime, sacou? Não é uma fanfic aleatória que seu primo escreveu, é oficial, dentro do contexto do anime. E aí que tá o pulo do gato, ou melhor, do macaco gigante. Se a Toei Animation, que manda na bagaça toda do anime, e a integração desses elementos em outras paradas da franquia, conferem ao Torneio do Outro Mundo um status oficial dentro da continuidade do anime. A discussão sobre o poder do Cell e do Piccon fica séria, pô. Os eventos ali são válidos pra nossa análise, pô. Pensa comigo, com a lógica de um cientista maluco criando o bio-androide perfeito. O objetivo do torneio era achar o guerreiro falecido mais forte entre as galáxias. Antes, especialmente os vilões casca-grossa tipo Cell, estivessem nerfados, michurucas, com o poder de um Saibaman com dor de barriga, qual seria a lógica? A premissa de achar o mais forte e aprová-lo mais rápido que o Yamcha numa luta séria. O fato de Cell e Frieza estarem causando problemas no inferno, a ponto de precisarem do Goku e do Piccon para acalmar os ânimos, já mostra que eles não eram um Zé Ninguém enfraquecidos. Enfraquecer o Cell só para justificar a vitória do Piccon seria um desservício, uma preguiça de roteiro que diminuiria a importância do torneio e a própria força do Piccon. Seria tipo dizer que o Superman só venceu o Apocalipse porque o Apocalipse estava com gripe. Não cola, né? A consistência narrativa é chave, e aqui a intenção era clara, mostrar um desafio de verdade. Piccon, o brabo inesperado que chegou chutando a porta do inferno, literalmente. Então, esse tal de Piccon não brotou do chão que nem um Saibaman mal-humorado não.
O cara foi apresentado como o lutador do quadrante oeste do outro mundo. Tipo, a reputação dele era tão sinistra que o próprio grande Senhor Caio, o chefão dos Caios, olhou pra ele e disse: "É você mesmo que eu quero pra resolver essa treta no inferninho, meu filho." Missão crítica, meu amigo. Não é pra qualquer Zé Ninguém com uma auréola. E a primeira vez que a gente vê o poder do verbão em ação é de cair o queixo e a auréola junto antes mesmo do torneio começar. Quando o Goku e o Piccon descem pro playground do capeta para acalmar o Cell e sua gangue de vilões revoltados, Frieza, King Cold, aquela galera que não aceita que virou presunto cósmico, o Piccon age com uma velocidade e eficiência que deixariam o Flash com inveja. Ele simplesmente despachou o Frieza e o Rei Cold com um mísero golpe cada. Pá, pum, já era! Pra você ter uma noção do estrago, lembra do poder do Frieza? Aquele cara que explodiu na Mekusei quase que por tédio. E o papis dele, o Rei Cold, que era pra ser tão forte quanto ou até mais. Pois é, o Piccon tratou os dois como se fossem, sei lá, o Yamcha tentando pagar de sério. Um tapinha e tchau. Isso aí já grita pra gente que o poder desse cara tá num nível que faz a saga Frieza parecer briga de criança no parquinho. A entrada triunfal do Piccon, já sendo escalado para uma missão de altíssimo risco junto com o Goku para dar um sossega-leão em vilões de peso pesado, não foi por acaso, né, meu consagrado? É escolha narrativa intencional. Essa vitória instantânea e sem suar a camisa, se é que mortos suam, contra o Frieza e o King Cold serve para cravar na nossa mente: esse cara é absurdo. Ele não é um personagem secundário que apareceu para encher linguiça, ele já chega como um lutador de elite, o terror dos malfeitores do além. Essa apresentação já coloca o Piccon num patamar de poder que, tá muito além do que a gente viu na saga Frieza. Então, a vitória dele, igualmente fácil sobre o Cell, que é significativamente mais forte que o Frieza, não é um plot twist maluco, é simplesmente consistente com o nível de poder que o personagem já tinha esfregado na nossa cara. Isso joga por terra qualquer argumento de que ele ganhou do Cell na sorte ou porque o Cell tava com dor de barriga celestial. Cell no inferno. Mesmo CPF, mesma maldade, mesmo que absurdo. Agora, vamos falar do nosso bio-androide favorito de ninguém, o Cell. Para entender o poder dele lá no Chilindrô do outro mundo, a gente tem que lembrar da escadinha evolutiva dele. Imperfeito, o barata cascuda; semi-perfeito, o que tomou um pau do Vegeta; perfeito, o bonitão arrogante; e finalmente a cereja do bolo podre, o Cell super perfeito. Essa forma super perfeita é o auge da cafajestice e do poder do Cell, alcançada depois que ele deu uma de homem-bomba e se regenerou a partir de uma mísera célula na cabeça. Gênio do mal, temos que admitir. E esse processo de morri, mas passo bem e mais forte, não só trouxe ele de volta dos pedaços, como deu um Zenkai Boost cavalar, cortesia das suas células Saiyajin encheridas. Nessa forma, foi dito com todas as letras que o Cell podia bater de frente com o Gohan Super Saiyajin 2, aquele que limpou o chão com a cara dele antes. Aí vem aquela teoria que a galera adora para justificar o Cell nerfado, a tal da falácia da Android 18. A ideia é que como ele não tinha mais a Android 18 dentro dele, ele estava mais fraco. Meus amigos, com todo respeito, mas essa teoria é mais furada que peneira de pegar vento. Cell absorveu os Androids 17 e 18 para virar o Cell perfeito, beleza. Só que quando ele explode e se regenera como Cell super perfeito, a Android 18 já tinha sido, digamos, digerida, e o poder dela permanentemente assimilado à biologia nojenta dele. Além disso, quando ele voltou para a Terra, Android 18 e 17 nem estavam com ele não guardava eles numa bolsinha interna, pô. A regeneração a partir de uma única célula, graças à célula Saiyajin, trouxe ele de volta ainda mais forte, com um Zenkai adicional. Então, a ausência física da Android 18 e 17 no inferno é tão relevante para o poder da cueca do Kuririn. Ele já tinha passado dessa fase e evoluiu. E não vamos esquecer, Cell tem célula Saiyajin. Isso significa que ele tem aquela habilidade marota de ficar mais forte depois de quase virar patê, o famoso Zenkai. A regeneração dele depois de explodir nos jogos de Cell é o exemplo máximo disso, levando ele para a forma super perfeita. Isso quer dizer que o Cell que o Piccon enfrentou no inferno era, no mínimo, o mesmo Cell super perfeito que o Gohan derrotou. Ou, quem sabe, até um tiquinho mais forte, pela experiência de ter batido as botas. Embora nenhum Zenkai oficial por ter morrido de vez seja mencionado, a gente pode especular, né? Afinal, morrer e voltar é quase um hobby ali.
Do ponto de vista da história, da narrativa que faz sentido, o Cell tinha que estar com força total no inferno. Se ele tivesse virado um fracote, um peso morto, qual seria o drama dele ser uma ameaça que precisava do Goku e do Piccon para ser contida? A premissa toda do torneio do outro mundo de achar o guerreiro falecido mais forte iria pro beleléu. Se o principal vilão da saga anterior fosse só uma sombra do que era, ia tirar toda a credibilidade do arco, e principalmente a importância da vitória do Piccon. Imagina a cena, oh não, Cell está levemente irritado. Não dá, né? A presença do Cell como um oponente formidável garante que a vitória do Piccon seja um atestado real da força dele, e não uma vitória contra um adversário que já entrou em campo com 2 pernas quebradas e caganeira. Então, meus caros, a verdade é clara como água de nascente, ou como a careca do Tenshinhan brilhando no sol. Cell estava com tudo em cima, e Piccon foi lá e mostrou quem mandava no pedaço. Simples assim. A luta. Piccon vs Cell. Radiografia de um massacre elegante. Olha, sendo bem sincero, a batalha entre o Piccon e o Cell lá no Playground do Além, como a gente viu no anime, foi mais unilateral que debate político em grupo de família. O Piccon amassou o Cell com uma facilidade que beirava o constrangedor, tipo dar um encontrão num poste e o poste pedir desculpas. Um esforço mínimo, quase um "ops, foi mal aí, te derrotei sem querer". Essa surra rápida e decisiva é um contraste gritante com as batalhas que pareciam durar mais que novela mexicana que os guerreiros Z tiveram contra o Cell nos jogos dele. A narrativa visual do anime é a chave aqui, meus caros. O Piccon derrotou facilmente o Cell super perfeito. E não foi tipo o Cell distraído olhando uma borboleta e pá, levou um golpe. As imagens mostram o Cell ativamente tentando lutar, se mexendo, provavelmente xingando em binário, mas sendo atropelado. A velocidade e a decisão da vitória, especialmente quando a gente lembra do sufoco que foi os jogos de Cell, é uma escolha intencional dos roteiristas para gritar: olha o poder desse maluco verde! O Piccon não chegou lá com um estilingue e boa vontade. Ele usou técnicas que faziam o queixo cair, tipo Thunder Flash, que soa como nome de golpe de super-herói dos anos 80, mas era brutal. E o Burning Shoot. Esse já tem uma pegada mais quente, digamos. E pra galera que curte a teoria do mas o Piccon pegou o Cell desprevenido, tipo um tapa na nuca no escuro, sinto informar, mas a coreografia da luta no anime mostra o Cell tentando reagir, tentando dar um chega pra lá, mas sendo engolido pela velocidade e pelo poder do Piccon. Não foi sorte, não foi macumba, foi superioridade esmagadora, tipo um adulto brincando de lutinha com uma criança birrenta. O tal do Thunder Flash foi tão cabuloso que até o Goku, nosso protagonista comedor de nuvens, penou para neutralizar o bagulho. Piccon, um nível de poder que faz o Cell perfeito parecer estagiário. E a força do nosso amigo Esmeralda não para por aí, não. A prova dos 9 veio na luta dele contra o Goku, a tão esperada final do torneio do outro mundo. O Goku, que tinha passado tempo treinando depois dos jogos de Cell, provavelmente levantando peso com a auréola e fazendo abdominal no colo do Sr. Kaiô, já estava no modo Super Saiyajin dominado, aquele full power, sem a cara de quem tá com prisão de ventre. Ou seja, bem mais forte que o Goku dos jogos de Cell. E mesmo com aquelas roupinhas de treino pesadas que fariam um fisiculturista chorar, o Piccon lutou de igual para igual, forçando o Goku a virar Super Saiyajin. Quando o Piccon girou os pesos, aquela cena clássica que a gente adora, aí o circo pegou fogo de vez. Ele conseguiu igualar a forma Super Saiyajin de Goku, que a essa altura era presumivelmente muito mais forte do que havia sido durante a saga Cell. O Goku lutou para acompanhar a velocidade e o poder de Piccon, e a coisa ficou tão séria que ele teve que apelar, combinar o Super Saiyajin com o Kaioken, uma mistura que, segundo os especialistas celestiais, dava um nível de força provavelmente comparável ao Super Saiyajin 2. Sacou a pressão. O Goku teve que tirar um coelho da cartola com chifres para peitar o verdão. A evidência mais parruda para o poder do Piccon é a consistência dele em diferentes lutas. O anime é explícito, meus amigos, não sou eu que estou inventando. Piccon derrotou facilmente o Cell Super Perfeito, colocando-o acima do nível Super Saiyajin 2. Ponto.
Depois, na briga com o Goku, ele igualou a forma Super Saiyajin de Goku, forçando-o a combinar sua forma Super Saiyajin com o Kaioken, um nível de força provavelmente comparável ao Super Saiyajin 2. Sacou a pressão? O Goku teve que tirar um coelho da cartola para peitar o Verdão. A evidência mais parruda para o poder do Piccon é a consistência dele em diferentes lutas. O anime é explícito, meus amigos, não sou eu que estou inventando. Piccon derrotou facilmente o Cell Super Perfeito, colocando-o acima do nível Super Saiyajin 2. Ponto. Depois, na briga com o Goku, ele igualou a forma Super Saiyajin de Goku, forçando-o a combinar sua forma Super Saiyajin com o Kaioken, um nível de força provavelmente comparável ao Super Saiyajin 2. Se isso não é atestado de poder, eu não sei o que é. A evidência mais parruda para o poder do Piccon é a consistência dele em diferentes lutas. O anime é explícito, meus amigos, não sou eu que estou inventando. Piccon derrotou facilmente o Cell Super Perfeito, colocando-o acima do nível Super Saiyajin 2. Ponto. Depois, na briga com o Goku, ele igualou a forma Super Saiyajin de Goku, forçando-o a combinar sua forma Super Saiyajin com o Kaioken, um nível de força provavelmente comparável ao Super Saiyajin 2. Se isso não é atestado de poder, eu não sei o que é. A evidência mais parruda para o poder do Piccon é a consistência dele em diferentes lutas. O anime é explícito, meus amigos, não sou eu que estou inventando. Piccon derrotou facilmente o Cell Super Perfeito, colocando-o acima do nível Super Saiyajin 2. Ponto. Depois, na briga com o Goku, ele igualou a forma Super Saiyajin de Goku, forçando-o a combinar sua forma Super Saiyajin com o Kaioken, um nível de força provavelmente comparável ao Super Saiyajin 2. Se isso não é atestado de poder, eu não sei o que é. A evidência mais parruda para o poder do Piccon é a consistência dele em diferentes lutas. O anime é explícito, meus amigos, não sou eu que estou inventando. Piccon derrotou facilmente o Cell Super Perfeito, colocando-o acima do nível Super Saiyajin 2. Ponto. Depois, na briga com o Goku, ele igualou a forma Super Saiyajin de Goku, forçando-o a combinar sua forma Super Saiyajin com o Kaioken, um nível de força provavelmente comparável ao Super Saiyajin 2. Se isso não é atestado de poder, eu não sei o que é. A evidência mais parruda para o poder do Piccon é a consistência dele em diferentes lutas. O anime é explícito, meus amigos, não sou eu que estou inventando. Piccon derrotou facilmente o Cell Super Perfeito, colocando-o acima do nível Super Saiyajin 2. Ponto. Depois, na briga com o Goku, ele igualou a forma Super Saiyajin de Goku, do Super Saiyajin 2, o que faz todo o sentido com a vitória dele sobre o Cell, que, lembremos, estava nesse nível SSJ2. Aquela história de que ele teve uma luta difícil contra o Goku base é meio que conversa para boi dormir, porque o Piccon era muito, mas muito mais forte que o Goku e só perdeu por uma malandragem de ringue, o famoso saí de fininho e te joguei para fora. Ah, e um detalhe importante para a galera que adora um número. Guias oficiais como Daishinshu e V-Jump, apesar de darem uns pitacos, não cravam números de poder para o Cell Super Perfeito ou para o Piccon. Ou seja, aquelas listinhas de nível de poder com números específicos que rolam por aí, provavelmente coisa da cabeça fértil dos fãs, com todo respeito à criatividade. Por exemplo, umas listas que botam o Piccon com pesos com poder de 59 milhões e o Cell Super Perfeito com 5,5 bilhões fariam a vitória fácil do Piccon ser mais impossível que o Kuririn ganhar um torneio sem morrer. Isso bate de frente com o que a gente vê no anime. Para esses caras, o que manda é a narrativa, o que é dito e mostrado, não número tirado da cartola. Desmascarando os argumentos do Nerf. A lógica contra o choro. Essa teoria de que o Cell estava nerfado no inferno é tipo o choro do perdedor no videogame. Uma tentativa da galera de explicar uma inconsistência de poder que eles acham que existe. O Piccon amassando o Cell, mas depois tendo uma luta equilibrada com o Goku. Só que, quando a gente desmonta cada argumento com a delicadeza de um soco do Broly, usando as provas do anime e um pingo de lógica, fica claro que essas teorias são mais para tentar fazer sentido numa contradição imaginária do que baseadas num enfraquecimento real. O próprio anime, como já vimos, canta a pedra do poder do Piccon em relação ao Cell e ao Goku. Não precisa inventar moda. Bora refutar os clássicos um por um com a elegância de um Piccolo meditando.
Cell estava sem a Android 18, coitadinho. Já falamos disso, né? O Cell super perfeito já tinha absorvido a essência da moça. O poder dela virou parte do DNA nojento dele e ainda ganhou um Zenkai de brinde. Argumentar isso é tipo dizer que você fica mais fraco depois de fazer a digestão. Não faz sentido. Vilões ficam fraquinhos no inferno, é regra. Cadê a prova disso no anime de Dragon Ball Z? Onde tá escrito? Pelo contrário, o Cell tava lá causando problemas, tocando terror. E o torneio era para achar o guerreiro falecido mais forte. Se os vilões virassem uns pudins no além, a ameaça do Cell seria uma piada e o torneio perderia a graça. Teoria de fãs sem base canônica. Próxima. Piccon pegou o Cell de calça riada. De novo, a coreografia da luta desmente isso. O Cell tentou, ele lutou, ele provavelmente soltou uns perfects desesperados, mas foi atropelado. Não foi golpe de sorte, foi um atropelamento em câmera lenta, pra ele. Ah, o Piccon foi nerfado depois. Os roteiristas fizeram ele forte demais e tiveram que diminuir. Esse argumento é quase uma confissão. Sim, ele era forte pra caramba. A percepção de um nerf ou de uma luta difícil contra o Goku base é muitas vezes uma interpretação meio torta da dinâmica da luta. Mesmo contra o Goku, o Piccon fez o cara suar a camisa e apelar pro SSJ mais Kaioken, que é nível SSJ. A derrota do Piccon pro Goku foi tática, uma esperteza do Goku, não porque o Piccon ficou mais fraco ou porque o Goku base era um monstro escondido. Foi um perdi, mas não arreguei. Consistência narrativa, meus amigos, é o tempero secreto de Dragon Ball Z. O arco do outro mundo serve para mostrar que a vida, ou a morte no caso, continua, com novos desafios e um Goku sempre evoluindo e muito soco para levantar. Então, da próxima vez que alguém vier com essa história de Cell nerfado, você já tem o arsenal completo para mandar a real. Piccon venceu porque era brabo, e ponto final. E se reclamar, ele volta e dá outro Thunder Flash. Conclusão. A vitória incontestável de Piccon e o choro é livre, mas a lógica é implacável. Olha, depois de toda essa argumentação, com a elegância de um Whis servindo chá e a contundência de um Big Bang Attack do Vegeta, a verdade tá mais clara que água de coco, sem o coco dentro para não atrapalhar a visão. Piccon venceu um Cell no auge da sua perfeição nojenta e poderosa, o Cell super perfeito, sem nenhum tipo de desconto, promoção ou nerf de conveniência. Primeirinho da fila, para não ter choro nem vela. O Cell que o Piccon enfrentou no inferno era o Cell super perfeito, com todo aquele poderzão do Zenkai Boost tinindo, intacto, pronto para causar. E aquela história da Android 18? Irrelevante para a forma final dele, meu caro Watson. Uma vez que o Cell papou os Androids 17 e 18 para virar o bonitão perfeito, a energia deles virou parte do DNA dele, tipo uma tatuagem celular. Ele se regenerou a partir daquele núcleo safado na cabeça, não precisando mais dos androides pendurados no pescoço. Fim de papo nesse quesito. Em segundo lugar, e não menos importante, essa ideia de que vilão no inferno vira pamonha de poder, não tem nada canônico no anime que sustente essa lorota. Pelo contrário, o Cell tava lá, causando problemas, botando terror no parquinho do além. E o torneio do outro mundo? O objetivo era achar o guerreiro falecido mais forte, enfraquecer os vilões e jogar a credibilidade do arco todo no lixo. Terceiro ponto, para martelar o prego da verdade. O Piccon já chegou mostrando para que veio, com um cartão de visitas escrito "Sou bruto". Ele despachou Frieza e o Rei Cold com um mísero golpe cada, como quem espanta mosquito. Isso antes de encarar o Cell. A vitória dele sobre o Cell não foi um "ops, escorreguei e ganhei". Foi uma demonstração clara de superioridade esmagadora. A luta foi um monólogo do Piccon, com o Cell servindo de saco de pancadas de luxo. Dominou, humilhou, no bom sentido da luta, claro, e mandou pra vala de novo. E finalmente, para fechar o caixão da dúvida com pregos de Vibranium, opa, universo errado, mas vocês entenderam. O nível de poder do Piccon é consistentemente mostrado como sendo ali, ó, ombro a ombro com o Super Saiyajin 2. A prova? A luta dele contra um Goku que estava bem mais parrudo depois dos jogos de Cell.
O Piccon fez o nosso herói ter que apelar para a combinação Super Saiyajin com Kaioken, uma cartada que, segundo os universitários celestiais que significa eu, botava o Goku num nível de força comparável ao Super Saiyajin 2. Se isso não é atestado de poder, eu não sei o que é. Resumindo a ópera com a clareza de um cristal Namekuseijin, Piccon é, sem sombra de dúvida, um guerreiro de elite, daqueles que o currículo faz o Recoome parecer um recruta. E a vitória dele sobre o Cell não é erro de roteiro, não é nerf para facilitar a vida de ninguém, nem fruto de uma noite mal dormida do Toriyama, que nem escreveu essa parte, mas supervisionou, então tá valendo. É um testemunho da força inigualável do Verdão, um fato que ele fez questão de esfregar na cara do universo, no caso, repetidas vezes durante o torneio. Então, da próxima vez que alguém, com a melhor das intenções ou não, tentar te convencer de que o Cell estava capado, que o Piccon só ganhou na sorte, ou que a Android 18 estava fazendo falta pro apetite do Cell, você, meu nobre padawan da verdade, terá todas as armas, argumentos e provas para levantar a mão com a humildade de um mestre Kami e dizer: meu amigo, senta aqui, vamos conversar sobre a verdade irrefutável. E é isso. Piccon venceu, Cell foi pro saco, de novo. E a gente fica aqui, mais inteligente e pronto para a próxima treta de Dragon Ball. Valeu, falou e que Deus esteja com vocês!